Eu estava vendo uma entrevista de um especialista em inteligência artificial. Ele disse, olha, a inteligência artificial chegou. Aí o cara perguntou, não, mas quantos empregos vão se perder? Ele disse, em 15 anos, 40%. 40%? 40% dos empregos globais. Em 15 anos. Daqui para 15. 40%. Metade da população ficar sem emprego. Você não tem condição de manter uma coisa dessa se você não tiver um programa de renda única gigantesco que você tornar as pessoas consumidoras lúdicas de um ideal de vida. Que é aquilo que você falou que está rolando em Berlim. Sim, que é uma tese que eu vou desenvolver eu também. acho que isso é inevitável se a inteligência artificial começar a pegar todos os empregos. Pô. O que as pessoas vão fazer? Os homens vai virar homens cenográficos. Esses dias, Esses dias eu tava vendo um artigo muito interessante falando que a inteligência artificial também vai pegar muitos empregos de alto QI. Não, vai pegar tudo, cara. Esse negócio. A inteligência. Eu não vou começar a falar aqui, minha cantilena. A inteligência artificial. É um demônio. É um demônio. Sim. Ela é o fim do homem. Cara, veja. Todas as atividades. Lá vem o Júnior aqui me inspecionar. Todas as atividades cognitivas estão sendo realizadas pela inteligência artificial. A inteligência artificial faz textos, ela faz imagens, ela organiza coisas, ela tá fazendo mais o quê? Texto, imagens, coisa, arte, poema e tal. Ou seja, tudo mais que é feito vai ser feito pela inteligência artificial, cara. Isso aí é uma coisa bizarra. Por exemplo, agora as pessoas já estão fazendo textos pela inteligência artificial. Sim. Como é que você vai manter, por exemplo, deveres de casa de uma escola? Não, esquece. Passa um dever de casa da escola. Você precisa fazer uma redação sobre o seu dia. Aí a criança olha lá a inteligência artificial, ela bota os termos, férias, redação, assim, assado. Você sabe qual pronta, redação pronta. A única... 30 linhas e sai. Aí ela manda pro professor. Aí ela chega, não pode ser. Você vai ter que ser manuscrito. O cara copia, toma aqui a redação. Acabou. Todos os alunos vão fazer isso. Todos. Bom, esses dias foi publicado pela primeira vez um paper que um coautor é o ChatGPT. Ah, é? Maluco isso. Cara, mas assim... O Pedro Neri postou uma coluna. Feita por... O nome era Eu Não Escrevi Essa Coluna, era escrita pelo ChatGPT. Uma coluna. Então, qual é a função dos jornalistas? Se você alimentar a inteligência artificial com aquilo que você quer saber e você pedir uma coluna num tamanho X, aí ela entrega. Texto redondo, perfeito, sem erro de português. Outra coisa, Ricardo, vou dar um exemplo. O nosso amigo Pedro, ele começa a fazer certas coisas assim. Me traga uma interpretação marxista de tal fato. Coloque o Marx para conversar com o Nietzsche. Eles conversam, ele cria lá. Faça o Marx criticar Max Weber em determinada perspectiva de tal obra dele. Eu mesmo fiquei testando, com autores inclusive obscuros. E bateu e você ali e disse, negócio inteligente, né? Interessante. Tudo, assim, isso é só o começo, porque o que a gente tá vendo aqui é muito rudimentar. Parece que já tem uma versão, que essa aqui acho que é a versão 3, né? Dessa inteligência artificial. Ela vai surgir tá vindo uma próxima que já é absurda. Que é... Tem bastante fake news sobre isso. Sim, de qualquer maneira a gente tem uma estrada de décadas. A gente tem uma estrada de décadas. O cara lá da OpenAI estava falando que, na verdade, essa nova versão ela não vai ter muitos parâmetros a mais. Só que ela vai conseguir fazer relações muito melhores. Essa é a diferença. De qualquer maneira, a gente tem uma estrada de décadas para isso se desenvolver. Tem anos e anos a fio. Então pronto. Gente, vamos dando like na live. Já tá assim, com 3.100 pessoas com a gente falando de... Eu acho isso uma coisa terrível. Eu acho também. Não, tinha um amigo que tava falando, não, mas eu encontrei uma ferramenta aqui, um robô, se você quer usar... Não, eu não quero usar em nada. Meu trabalho com texto é o seguinte, eu quero o livro e quero o texto. O texto eu faço. Acabou. Sem robôs. O robô fica longe. Se vocês estiverem preocupados com isso, não dá. Leiam o Duna e assistam... Vou te falar. Assistam o Exterminador do Futuro 1 e 2. A gente tá vivendo isso. Eu estou extremamente preocupado com isso. Eu acho que isso é uma coisa terrível. E eu acho que isso pode jogar a humanidade no barbarismo em 100 anos.
Mas total, assim, Porque as pessoas não vão fazer mais texto, elas não vão contar, elas não vão fazer mais nada. A humanidade inteligência foi arrancada é delas. desnecessária. Ela é absoluta. Aquela ideia de que a técnica em um determinado momento ia suplantar o ser humano, a ponto do ser humano ser desnecessário, tá acontecendo. A gente vai ver em vida. A gente vai ver nos próximos 30 anos isso ser absolutamente Pois é, aí necessário. as pessoas vão fazer o quê? Não, elas vão ser retiradas das propriedades delas, porque isso é um fenômeno que está acontecendo também. Vai ser uma hiperproletarização das pessoas. Ou talvez elas nem nasçam, né? Sim, que é o o controle populacional as campanhas estrito Sim. para não nascer mais gente e ter uma quantidade muito pequena de pessoas que vivem uma vida absolutamente lúdica, onde as inteligências Sim. artificiais fazem tudo, elas ganham uma grana E elas vão pra alta. festa. Vão pra festa, tocam música, usam droga, ficam se dopando com antidepressivo porque elas não têm significado, até elas irem, né, parando de se reproduzir. Isso é muito horrível. Mas isso tem uma parada que é interessante de ver. Eu tô vendo esse negócio de pegada de carbono que eles querem fazer. E a pegada de carbono como a desculpa ocidental para você implementar um modelo chinês de controle social. Os caras estavam pessoal nesse... Eu não quero parecer conspiratório, mas o cara tá falando. Tinha um cara discursando nesse fórum econômico agora, lá em Davos. Não, é incrível. E você pode controlar, né, a pegada de carbono que a pessoa consome, porque você viu que ela comprou num aplicativo, e você consegue levantar a pegada de carbono de todo o consumo da Mas pessoa. o que é essa pegada de carbono? Carbono é assim, por exemplo, se eu comprei um hambúrguer, você calcular quanto de carbono foi emitido no processo, do motoqueiro que veio levar para você, a quantidade de carbono calculado num produto que vai no McDonald's, vamos supor. Pra controlar a quantidade de uso do carbono? Isso, se eu andei com carro, se eu viajei com avião. Aí Mas você vê, com qual finalidade? se a pessoa passa de uma determinada de um determinado limite de emissão de carbono ligado às atividades de vida dela, ela paga uma taxa a mais, entendeu? E o cara tava comemorando isso. E para isso, obviamente, você tem que criar um sistema de controle eletrônico muito pesado sobre a atividade humana. Na China, é literalmente só o sistema de controle, entendeu? Eu só tenho um sistema de controle. E dane-se, você vai ter que aceitar. Aqui não, aí vem o ambiente, porque o carbono do mundo, não sei o quê. E aí é isso, né? Aí mete uma Greta autista pra ficar falando. Então, assim, o problema a gente fala essas coisas e tem o Carluxo que vai falar disso de uma maneira idiota, mas esse assunto é importante, cara. Esse assunto não é brincadeira. E se a gente joga aqui, aí vai aparecer algum pseudo-liberalzinho, alguma pessoa metida espertinha num Twitter da vida. Ai, olha só o que o Mbele tá falando, tá acreditando nisso. Ele quer regulação do Estado. Né? Só que assim, isso tá rolando. Isso é um problema global. O Brasil não é que ele não está pronto para essa discussão. O Brasil provavelmente vai importar essa discussão e achar linda. Né? A gente tá num governo que tá de 4 para isso. Eles foram por esse fórum e ficaram de 4. O Brasil, inclusive, por conta da Amazônia, ele é simbólico nessa questão toda. Então, assim, é aterrador. E assim a gente vai ver essas porcarias acontecer em vida. E esse é o ponto, né? Quem são os dissidentes nessa porcaria toda? Eu sei, tem a China, que não é, obviamente, ela é um polo de poder por si só, sei lá, eu vou pro Tajiquistão, não sei, entendeu? Eu vou fugir dessa porcaria. Né? Se o mundo fica essa loucura, Você não vai ter pra onde fugir. Não. Vai estar tudo administrado por cima. Sim. É uma situação horrorosa. Né? Quem sempre teve essas noções de liberdade mais aguçadas sempre foi o universo ocidental. Só que o Ocidente, eu acho que ele tá acabado, cara. Eu acho que não tem capacidade de resposta pra nada. Então, não sei, cara. Eu vejo todas essas coisas, eu só acho que vai dar uma merda desgraçada e a gente tá ferrado. Depois desse diagnóstico extremamente otimista, entrei no Clube MBL para vocês lutarem contra o PT. Mas assim, cara, o que vai restar pra gente? São coisas aterradoras, porque vamos contar com os jovens. Se você for pegar o jovem, ele tá mais imbecilizado do que nunca. E se for pegar as mulheres jovens, porque as mulheres elas são muito mais propensas a essa loucura toda. Então a coisa tá assim, é muito difícil, muito difícil. Coisa boa. Coisa boa, né? Coisa boa. Pra você que é programador aí, Vitor Sono. Eu só Pra você, ó, vai ter uma IA que vai programar. Já era, cara. Vou te falar. Você acha que você vai ser Assuma! A gente vai lhe demitir, vai botar um IA no seu lugar. Pra você todo dia. Eu sei que eu vou perder meu emprego, mas eu gosto. Você sabe que vai perder o emprego, mas você não gosta.
Não, mas o meu problema não é emprego. Eu não me importa perder o emprego. Eu não quero perder a minha vida. Voando por aí. Eu não quero perder a minha vida. Ah, para. O sentido da existência. O sentido da existência, cara. O ser humano construiu tantas coisas desde o Renascimento. Tava lá Piccolo della Mirandola na Itália, falando da dignidade do homem. Cadê a dignidade do homem? Eu só queria adicionar também. Acabou. Eu tava falando até esses dias, eu acho que era com o Russo, que também parte das gerações mais jovens estarem bem retardadas. Por exemplo, essa de agora também é por causa de inteligência artificial. Entra na mente delas, né? Elas não conseguem fazer as coisas. Exato. Você parem pra pensar, a galera que nasceu a partir dos anos 2000 é uma galera cujo raciocínio já é moldado mediante redes sociais. Sim. Com 10 anos de idade, as pessoas já estavam no Facebook. Exatamente. Entendeu? A forma de interagir com o mundo é mediada através das redes sociais. Completamente, que não é a nossa Não geração. é. Tem uma geração jovem que ela não... Eu Cara, eu conversei com uma aluna da MBL, ela não sabia o que era uma enciclopédia. Isso é muito louco, cara. Ela não tinha ideia que havia, num tempo primitivo, um negócio chamado enciclopédia e que ela era feita de livros físicos que iam de A a Z. Sim, e você... Tipo, a noção disso... Como assim? Não é virtual? Por que existia isso? O que é isso? Uma enciclopédia que vai de A a Z, tem vários livros. Aí você cata um livro, lá tem B. Aí você olha, tem Britânia. E você... Era uma gigantesca... Ela não tinha a menor ideia disso aí, cara. E tinha os vendedores disso, né? Tinha vendedor que passava de casa em casa. Cara, tudo isso pra essa galera é inexistente. Tipo, um absurdo, é uma coisa arqueológica. É assustador, cara. Galera... mas isso valeu a pena acabar mesmo. Não, tudo bem, cara, mas a que preço? Porque você vai acabar também, né? Então, você é a próxima enciclopédia que vai acabar. Galera, vamos entrando no clube aí, por favor. Assim, ó, se não bater a meta hoje, amanhã já não faço a live à tarde. Na boa, não vou ficar me matando se vocês não estão na mesma vibe que a gente de lutar. Entre no clube. Entrou 5, faltam 10. E não tô aqui fazendo ameaçinha, é que, cara, eu tô esgotando minha saúde no projeto desse ano que eu falei, esse ano é o ano da gente construir tudo que precisa ser construído. Vocês precisam estar na mesma vibe que a gente, a mesma intensidade. Os inimigos, eles topam fazer qualquer loucura. A gente aqui é muito nhenhenhen. Vamos lá, vamos pra cima. Bem-vinda a Laura, que entrou aqui no clube. Veja que existem ainda algumas mulheres que têm salvação. Mas, o que eu queria te comentar, assim, até contando que esse assunto tá bem interessante. Pega o Kim. Né? O Kim jogou bola com a gente segunda-feira. Eu não joguei, mas os meninos foram jogar. É muito difícil eu tirar o Kim do mundo virtual. Eu tô tentando. Kim, saia do joguinho, saia disso tudo. Você vai jogar bola. É ainda uma coisa assim... Mas por que ele vai ser? Ele tá no mundo que existe. Sim, mas assim... Você tá no mundo ficcional que vai sumir. Tipo, por que eles estão se encontrando física? Esse gasto Fisicamente? de carbono... Esse gasto de carbono, essas pessoas suando... O que é isso? Realmente não tem, né? Você olha assim... Fica um jogo. Tem um jogo aqui. O jogo assim, é tão econômico, ele é tão elegante. Você pega simplesmente aqui... Tic, 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 tic. E é uma loucura porque a galera que tá aqui nos acompanhando vai nisso. Gente, vocês querem que a gente continue viajando? Uma vez eu te passei aquele cara, você aloprou o Bronze Age Pervert, né? Eu não gostei, mas eu vou te falar estilo dele. O que ele tenta fundamentar, que agora eu tô olhando o overall, ele é um dos caras disso aí. Eles estão chamando isso aí, não uma doutrina, mas talvez uma doutrina que chama de vitalismo. Né? Eles acham que... O vitalismo é a resposta deles para isso. Para isso. Tipo, você viver o mundo... E a tese deles de ir pro terceiro mundo é justamente de sair da técnica e do controle que tem no primeiro mundo e vá para o caos. Mas o terceiro mundo tem bastante técnica e controle. Exato. Mas na cabeça deles aí entra a idealização. É menos. Então se você falar... Ele fala tipo, vá viver na rua que tem prostíbulos em Jacarta, sei lá. Eu não acho que isso funciona. Vai pra Tailândia. Eu acho, na verdade, que o terceiro mundo tem essa técnica, o controle, as redes, tudo, e problemas que não foram resolvidos, que não resolveram há muito tempo. Até porque... Talvez a graça de lidar com os problemas torne a vida mais complexa. Ou seja, a possibilidade dele ser assaltado no Rio de Janeiro por um moleque que pegue o celular dele, coisas assim. Eles acham que é essa salvação do homem deles, né? Isso aqui é uma salvação do homem branco, americano e europeu. Ele é tirado
entrar desse zoológico lá deles, né, protegidinho e tal, e aí eles vêm aqui pro Rio de Janeiro, aí ele acha que vai ficar amigo do traficante. Entendeu? E ele vai aprender a fazer negócios de escusa, vai voltar pro país dele fumando um charuto, fazendo musculação, tomando sol. E aí ele vai ser um cara esperto, um street smart, pra enfrentar o sistema e tal, papapá. Então, eu entendo a lógica, mas eu acho que no fundo isso é um fetiche que eles criam, sabe? De recuperação da própria masculinidade e de um enfrentamento. Tipo assim, você ir buscar energias vitais, sei lá, fundadas em carbono para enfrentar o mundo do silício. Assim, eu sinceramente acho que a solução para isso é a derrubada do capitalismo, né? É a única coisa que resta, só que, né? Mesmo. Porque o capitalismo tá levando a gente para isso. Ele é um processo que puxa a gente, não é a gente que conduz o capitalismo. O capitalismo, basicamente, é um sistema que está construído em torno da produção industrial máxima, da maximização dos lucros em todas as esferas e de um acréscimo de produtividade sem limites. E sem nenhum tipo de limite ético, sem nenhum limite tradicional, sem nada disso. Ou seja, é um sistema aberto, sim, aonde você deve maximizar o lucro, constituir todas as coisas sob a forma da mercadoria, etc. Quando você faz isso, a tecnologia, a produtividade, a eficiência, elas se tornam centros absolutos, sob as quais todos os outros valores e práticas humanas, elas são regidas. Se elas são regidas todas sob essas forças aí, você não tem mais controle sobre a tecnologia, a produtividade e a eficiência. Isso simplesmente sobe de forma exponencial. Uhum. Então você passa a não ter meios, esse é o ponto, não ter meios de controlar essa expansão. A expansão acontece independentemente da vontade de qualquer pessoa. Essa é a estrutura do capitalismo. Quando o capitalismo existiu na época clássica burguesa, do século XVII até final do século XIX, você tinha uma burguesia que tentava emular as características da aristocracia e que mantinha um universo da burguesia esclarecida, ou seja, da alta cultura, da burguesia que ia ao teatro, que sim, ia às artes, que bancava isso tudo e que criou toda a grande arte ocidental que a gente conhece, boa parte da grande arte. Que foi o grande século XIX, né? Mozart, tinha século XVII, XVIII, XIX. É, sim, isso. é. Beethoven, Mozart, todas as escolas de pintura, essa coisa toda. Isso foi, sabe, uma expressão da humanidade gigantesca que se criou a partir disso, mas que começa a se esgotar no início do século XX. Já no início do século XX, você tem um estilhaçamento de todos os critérios artísticos, o aparecimento de várias escolas distintas com princípios diferentes, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, tudo isso explode no século XX. Aí você tem a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uma espécie de esgotamento do espírito humano depois dessas duas grandes guerras mundiais, e uma Pax Romana feita pelos Estados Unidos e por uma ordem de produtividade capitalista acelerada que se mantém até hoje. Quando isso acontece, você tem um apagamento da cultura humana. A cultura humana começa a cair vertiginosamente. E todos esses fenômenos que alguns marxistas interpretaram como sendo a indústria cultural, né, o apagamento do homem, o caso da cultura burguesa, Adorno, Lukács, essa galera toda, é real, isso está acontecendo. A tecnologia toma tudo, a ciência toma o lugar da justificação filosófica dos sistemas políticos, então você tem a queda do liberalismo clássico, sim, a queda do kantismo, a queda da ideia de um sujeito independente, do humanismo, tudo isso vai caindo como se fosse um dominó. E o que sobra é a técnica e o desenvolvimento de melhores condições de vida em termos materiais e tal. E a gente está nessa aí. E a inteligência artificial surge, não há controle nenhum sobre a tecnologia. Nós estamos numa situação muito complicada, que eu não sei o que se pode fazer para resolver isso aí. Tem muitas reflexões sobre isso, né? Muita gente tem pensado nesse assunto ao longo do tempo. Hans Jonas, Ulrich Beck, Habermas, um bocado de gente tem pensado nisso. Mas todas as soluções filosóficas que esses grandes autores propõem são soluções que não estão sendo
aplicadas em nível global. Então, assim, eles propõem soluções, existem colóquios, os caras se tornam célebres, famosos, mas não tem umas... Sim, mas e na prática o que tá rolando? Na prática não tá rolando nada, cara. Na prática é o George Soros, o Elon Musk, o Homem de A, as empresas todas, as Big Techs, um bocado de gente, o Estado, e os caras estão aí tocando o barco. Até porque tem uma coisa, a pressão tecnológica dos diversos estados produz uma situação de competição extrema. Então, o Estado que não consegue dominar a inteligência artificial fica para trás. Portanto, o Estado ele é obrigado ele perde a própria soberania. Investir muito nisso. Aí vai a China na dianteira nisso, os Estados Unidos na dianteira nisso, a Índia na dianteira nisso. Os outros estados ficam para trás como colônias digitais, eles vão avançando e não há controle sobre as consequências humanísticas, artísticas, filosóficas que isso tudo nos coloca. Acho uma situação muito dramática. Não vejo como resolver. Para mim, teria que existir, em alguma medida, um consenso mundial a respeito da tecnologia. Por exemplo, o desenvolvimento arbitrário da tecnologia é um problema. Porque o que é a técnica? A técnica é a capacidade humana concretizada de fazer o que se concebe. Então, tudo que você concebe, você pode fazer através da técnica. Onde estão os constrangimentos éticos? Onde está a reflexão sobre as consequências éticas e políticas da técnica? Ela existe em colóquios, em livros e tal. Mas aonde isso está concretizado, encarnado em limitações efetivas do que se pode fazer? Não, isso aqui nós não vamos fazer, porque isso aqui vai dar nisso. Então nós não queremos fazer. Não existe isso. As pessoas simplesmente estão fazendo. Ainda existem algumas limitações, que eu acho que são limitações tradicionais e convencionais, que tendem a cair no futuro. Como, por exemplo, pesquisas muito invasivas com o corpo humano. Então, clonagem humana, alteração genética, né, eugenia, essas coisas ainda tem uma contenção, mas é uma contenção fragilizada, hoje, que tá uma membrana fina. Hoje existe já coisas andando sobre cura de embriões, evitar doenças e tal. Isso já tá manipulando. Uma membrana fina que vai se romper e a partir do momento que se rompe, você vai poder criar pessoas com essas características, com as outras, os pais vão escolher, os mais ricos vão poder investir. Não, eu quero um filho aqui com QI 170. E vão começar a estipular esse tipo de coisa, alterando a naturalidade do crescimento dos seres orgânicos. Né? Mais a inteligência artificial, mais tudo isso que está aí. Situação muito dramática que a gente vive. Nós estamos no vértice de tudo isso. A gente tá vivendo um dos períodos mais dramáticos da história da humanidade, que é o período de transição do homem para a técnica total. O cara tá dizendo aqui que eu estou fazendo propaganda negativa com terraplanismo. Eu não tô sendo terraplanista, Onde terraplanismo? Cara. Eu estou dizendo que a técnica é um problema, e eu não sou a primeira pessoa a dizer isso, não, cara. Tem muitos filósofos consagrados que dizem isso. Leia Hans Jonas, filósofo judeu que escreveu a respeito da técnica extensivamente. Estão falando de Ted Kaczynski aqui no chat também. Não, até Ted Kaczynski foi um louco. Assim, as pessoas pegam os panfletários pra tratar da técnica. É um panfletário que é maluco, que botou umas bombas, explodiu, a galera matou os outros. Não, eu tô falando que tem grandes filósofos consagrados, importantes, tá? Reconhecidos mundialmente. Eu sempre esqueço o nome dele. Aquele alemão, século XX, primeiro século XX, eu esqueci o nome dele. Ele tratava do problema da técnica. Foram muitos alemães que trataram disso. Arnold Gehlen. Não, agora é um dos famosões, assim. Habermas. Não, anterior. Meu Deus do céu, tô esquecendo o nome dele. Você falou de Weber outro dia. Não, Weber falou também, mas foi anterior. Século XX já, tô esquecendo. Spengler. Alemão, pô. O cara que tem toda a polêmica, porque a academia aceita ele, mas ele foi meio que nazistão. Heidegger. O Heidegger tratou de técnica. Sim. Heidegger escreveu sobre a técnica. Segundo Heidegger, a técnica é um fenômeno do esquecimento do ser que ele tenta fincar em toda a história da filosofia ocidental desde os gregos. Ele vai longe para fincar isso aí, mas ele tratou da técnica extensivamente. Assim,
Assim, esse é um assunto clássico na filosofia ocidental produzida hoje. A minha questão é o seguinte: existe reflexão refinadíssima sobre isso. O ponto é, esta reflexão não tem um impacto limitador na ação do mundo. Há uma reflexão que está lá nos colóquios de filosofia. Se você for num colóquio de filosofia da técnica, você senta lá, tem um filósofo falando. Mas isso não tem um efeito limitador sobre a ação da China ou sobre a ação das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Esses grupos, essas instâncias, elas estão operando sozinhas, numa competição selvagem umas contra as outras, sem que haja nenhum tipo de mediação reflexiva. E quando vem as mediações reflexivas, elas são muito pro forma, para inglês ver. Bota lá um filósofo falar alguma coisa, mas o cara não está interessado na opinião do filósofo. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, independente de qualquer coisa, porque ele está numa competição violenta pela primazia desse trabalho. E isso é um problema, porque é necessário refletir sobre as consequências das coisas. Por exemplo, esses vários engenheiros, essas empresas multimilionárias, bilionárias, que estão aí fomentando a inteligência artificial, eles não têm um interesse, nem sequer uma perspectiva da consequência política, ética, estética. Eles simplesmente fazem porque é possível fazer. Então, se, por exemplo, se os caras conseguirem fazer uma máquina que seja senciente, se eles fizerem uma máquina que reproduza todas as funções humanas, se eles fizerem uma máquina com a qual você conversa, seja impossível distinguir a máquina e a pessoa, eles vão fazer. Ah, nós conseguimos, isso é possível. Você vai fazendo. É porque é possível. Mas nem tudo o que é possível é necessariamente bom. Às vezes o que é possível é terrível. A Segunda Guerra Mundial foi possível. Sim. Ficou toda aquela reflexão para a Segunda Guerra sobre a bomba. A bomba atômica foi possível. Muitas coisas foram possíveis. Essas coisas aqui são piores do que a bomba atômica. Ela explode, ela não explode. É um negócio. É um negócio horroroso, assim. É um negócio horroroso. O problema é que a gente vê, quando vê essas reflexões, a galera. Posso falar, a galera tá gostando no programa. Só vi um cara falando, vocês têm que. Como essa conversa de vocês vai atrair o povo mais pobre pro MBL? O povo mais pobre, coitado. O povo mais pobre tá com seus problemas. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o povo mais pobre vai usar a inteligência artificial também. Sim. E mais do que isso, o povo mais pobre vai perder o emprego pela inteligência artificial. Quando chegar a inteligência artificial e ela empacotar uma mercadoria, todos os empacotadores perderam o emprego. Na Inglaterra e em diversos países da Europa, supermercados inteiros sem precisar de ninguém. Na Coreia já tem restaurantes de lamen que você entra. Não é assim um produto pronto. Você faz uma comida até sofisticada lá, programa, e não tem ninguém. Então. E aí logo mais aquilo vai ser abastecido por um caminhão automático que vai se autodirigir e levar o suprimento lá. Como é que fica? E as pessoas aí, elas têm a ingenuidade. Pra mim é uma ingenuidade. Ah, não, mas você pode se tornar um consumidor. Então, todas as funções de trabalho... Mas é a liberal hoje, né? Mas materialmente você tá bem. Todas as funções de trabalho, elas são realizadas pela máquina, tudo é realizado pela máquina, mas você é o grande consumidor final. Então você aprecia as obras de arte que a máquina faz, você consome o que a máquina cria, você se beneficia do aumento de produtividade que a máquina faz e por aí vai. A minha pergunta é muito simples. Por que você será mantido como consumidor quando todas as atividades essenciais são feitas pela máquina? Qual é a necessidade da sua existência? Por que você está lá consumindo? Exatamente, assim, a sua existência... Pra quê? Não é? Pra quê? Ah, mas eu vou... Por que? Quem disse? Talvez as pessoas que têm o poder de administrar o mundo entendam que você é uma equação dispensável. Sim. Você é uma variável que o mundo não exige. Porque a partir do momento que eles podem querer cortar a sua variável. Toda a técnica de administração dos recursos do mundo percebem que você é simplesmente um dispêndio inútil de energia, que você não serve mais pra nada. Você é burro, você é pobre, você não faz nada, você não tem utilidade porque você vai ficar vivo. Exato. Esteriliza esse maluco aí, convence ele que ele não tem que ter filho, ele tem que morrer e a geração dele não tem que se... E o que a gente tá vendo hoje não é na prática esse cara virando uma pessoa que não sabe nem qual é o próprio sexo? Pois é, e aí ele não vai ter filho, ele vai acabar a geração dele, né? Sim. Porque no mundo antigo sempre foi, a ancestralidade era o essencial, você procria e tal. E eles estão construindo as coisas de uma maneira, hoje, até o discurso,
é um discurso de abandono das suas características humanas mais básicas e de qualquer rastro de cultura e de tradição e de qualquer coisa que seja, vamos dizer, um obstáculo para o funcionamento da técnica. Qualquer coisa que atrapalha a alocação eficiente de capital e o avanço efetivo da técnica em alta competitividade, em alta velocidade, tudo isso tem que ser... Naturalmente, os aspectos naturais do ser humano vão ter que ser tirados da frente, porque eles são obstáculos também. E isso já está acontecendo. E aí, a gente está falando isso, já vão falar, vocês viraram marxistas, né? Vocês são ludistas, vocês querem o retorno do... Mas a gente tá numa situação bem complexa.